Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem um material assim que convida mesmo a pensar. É um estudo da irmã Luzinete Maria da Silva, sabe? Ela foca na figura de Jesus, o missionário do Pai. Isso. E ela faz isso olhando para a exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. Exatamente. E a nossa ideia é, mergulhar um pouco nessa visão específica da missão cristã, né? Tentar entender como esse documento do Papa e a leitura da irmã Luzinete sobre ele ajuda a gente a ver o papel de Jesus e, bom, o que significa ser missionário hoje. Vamos desempacotar isso juntos. Vamos sim. E é bom lembrar, né? A Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, foi tipo um marco do Papa Francisco, lá em 2013. Na essência, é um chamado forte para a igreja reencontrar, assim, renovar o gás para evangelizar, sabe? Para levar a boa nova. Uhum. E a análise da irmã Luzinete que a gente está vendo, ela pega um ponto que talvez a gente não pare para pensar tanto. Jesus não só como mestre ou salvador, mas especificamente como o primeiro missionário, o enviado do Pai. Essa é a chave da reflexão dela, baseada na exortação. Interessante essa ideia de primeiro enviado. Muito bom começar por aí. Mas olha, antes da gente ir fundo nisso, talvez seja bom dar um passinho atrás, né? O que exatamente quer dizer missão, nesse contexto, claro? A palavra é usada para tanta coisa. Qual é o centro do conceito que a irmã Luzinete está trabalhando? Sim, é bom alinhar isso, com certeza. Ela começa pela origem da palavra, né? Missão vem do latim missio, que significa ato de enviar, o envio mesmo. Ah, tá. O envio, isso. E ela até cita um autor, Panazzolo, que define missão de um jeito geral. É mandar alguém para um lugar ou situação com um objetivo claro, um propósito. O missionário é quem recebe essa tarefa, quem é enviado. Mas, claro, no contexto religioso e principalmente no cristianismo, isso ganha uma profundidade bem maior. E qual seria essa profundidade extra? Como que vai além de ser só, enviado com uma tarefa? Então, no cristianismo, a missão tá ligada na raiz da natureza de Deus e da igreja. Pelo menos essa é a perspectiva do material, né? Não é só cumprir uma tarefa, mas é participar de um movimento que acredita-se começa em Deus. Começa em Deus, é. A missão é comunicar a boa nova, o evangelho. Mas isso se traduz em ações muito concretas, sabe? Atos de amor, de compaixão, serviço, busca por justiça. O material até lista a variedade: pregação, catequese, ajuda humanitária, saúde, educação, direitos humanos. Nossa, é bem amplo mesmo. É sim, mas o ponto central que a irmã Luzinete destaca é que a igreja não tem só uma missão, ela é missionária na sua essência. Porque ela nasce de um Deus que se revela como um Deus missionário, um Deus que envia. O texto até menciona o termo missiologia. Missiologia? Isso, que seria o estudo dessa obra missionária, né? Vem do latim missione, missão, função, e do grego logos, estudo. É o estudo da missão, basicamente. Entendi. Então não é um departamento da igreja, é o jeito dela ser, né? Refletindo um Deus que vai em direção ao mundo. Ok, com essa base, podemos voltar para o centro da coisa. Jesus como missionário do Pai. O material diz que essa visão transcende o tempo, toca na relação divino-humano. Como é que a Evangelii Gaudium, na leitura da autora, mostra Jesus nesse papel específico? O que tem de tão revelador nisso? Olha, aqui a coisa pega força mesmo. Ver Jesus primeiro como um enviado do Pai dá uma chave de leitura muito poderosa para a vida e para o ministério dele todo, sabe? Como assim? Segundo a análise da irmã Luzinete sobre a exortação, Jesus não é só alguém que fala sobre Deus. Ele é aquele que vem de Deus, enviado com um propósito claro, anunciar a chegada do reino de Deus, que é um jeito novo de viver, né? Sob o amor, a justiça divina e oferecer redenção, reconciliação. Certo. A autora até indica que, no trabalho completo dela,
Ela pretende contrastar o jeito missionário de Jesus com um dos líderes religiosos da época, tipo fariseus e escribas. Ela cita Mateus 23:13. Ah, aquele que fala dos que fecham o reino dos céus para os outros. Esse mesmo. E também Mateus 28:19 e 20, que é o grande envio final, né? A ordem para ir e fazer discípulos. O trecho que a gente tem não entra nos detalhes desse contraste, mas a ideia que fica é forte. O jeito de Jesus era radicalmente diferente. Diferente em que sentido? O que tornava o modo missionário de Jesus tão radical assim? Grande diferença que a autora ressalta parece ser a autenticidade, sabe? E a coerência total. Jesus não só anunciou a missão dele, ele a encarnou. Ele viveu completamente aquilo que ele pregava. Ah, entendi. Não era só discurso. De jeito nenhum, a missão dele não era uma teoria ou um monte de regra vinda de fora. Era uma expressão viva do amor do Pai. Isso quer dizer que as ações dele, as curas, comer com os pecadores, acolher quem era deixado de lado, os ensinamentos, tudo isso era parte desse ser enviado. Faz sentido. Era a missão acontecendo ali, na prática, no encontro humano, e muitas vezes desafiando as normas sociais e religiosas que, no caso dos fariseus e escribas que ela menciona, talvez tivessem ficado mais formais, legalistas, perdendo o coração da mensagem, né? Uhum. Então, ver Jesus como missionário principal não é só dar um título para ele, é entender que a existência inteira dele foi um ato de ser enviado, de tornar presente o reino de Deus de um jeito palpável, real. Ah lá, é ser a mensagem. E se Jesus é esse modelo missionário por excelência, o que isso quer dizer para quem se diz cristão hoje? A missão acabou com ele? Muito pelo contrário. A consequência, segundo a leitura da irmã Luzinete da Evangelii Gaudium, é direta. Não tem como escapar. A missão continua. Ah, bom. Se Jesus é o enviado, quem segue ele é chamado a entrar nessa mesma dinâmica de envio. O texto fala com todas as letras. Pelo batismo, todo cristão é constituído missionário. Não é uma coisa para alguns escolhidos, é parte fundamental da identidade cristã. Tá, mas essa coisa de todos são missionários pode soar meio, sei lá, abstrato, ou até assustador para muita gente, né? Como é que o material descreve esse papel missionário no dia a dia? Imagino que não é para todo mundo largar tudo e ir para longe, certo? Exatamente não é isso. A reflexão da irmã Luzinete traz isso para o chão da vida mesmo. Ser missionário hoje, nessa visão, não quer dizer necessariamente ir para outro país, cruzar fronteiras geográficas, mas sim ser uma presença de Deus ativa, transformadora, onde a gente estiver. Uma presença de Deus. Isso. O texto usa umas imagens bem fortes. É ter a coragem de derrubar muros. Derrubar muros. É. Muros de indiferença, preconceito, injustiça, solidão. E, ao mesmo tempo, lançar pontes. Pontes de diálogo, de compreensão, de solidariedade, reconciliação entre pessoas, entre gerações, culturas. É, no fundo, criar espaços e relações onde a experiência do amor, da graça de Deus, possa acontecer de verdade, de forma concreta. Derrubar muros e lançar pontes. Gostei disso. É bem concreto e desafiador. Mas sendo realista, como é que isso se liga com aquela intenção da Evangelii Gaudium de reacender a chama nas comunidades? Que muitas vezes parecem meio desanimadas, sobrecarregadas. Essa ligação é fundamental. A ideia de responsabilidade compartilhada é central aqui. Quando a gente entende que a missão não é só tarefa dos especialistas padres, freiras, missionários de carreira, digamos assim, mas é uma vocação de todo o povo de Deus, isso pode gerar um novo ânimo, né? Sim, pode destravar alguma coisa. Exato. Cada pessoa, com os seus dons, no seu contexto, tem algo para contribuir.
A irmã Luzinete, e ela se apoia em outros autores como um tal Alberto, que é mencionado por outra fonte, lembra que o serviço ao próximo, especialmente aos mais necessitados, sempre foi uma marca da missão da igreja ao longo da história. Então, reacender a chama passa por redescobrir essa vocação pessoal e comunitária de ser presença, de serviço e esperança no mundo. Faz sentido. Mas o mundo de hoje tem seus próprios desafios para essa vida missionária, imagino. O texto da irmã Luzimete fala de algum desafio específico dos nossos tempos? Fala sim, e é um ponto super relevante. A autora aponta direto para o que ela chama de profusão de oferta de consumo como um desafio enorme hoje em dia. A profusão de oferta de consumo? O consumismo, então? Isso, o consumismo. Ela até faz uma referência à CVI 208, nesse ponto que deve ser algo do Concílio Vaticano II, provavelmente da Gaudium et Spes, que fala da igreja no mundo atual. A ideia é que essa cultura dominante do consumo, essa busca sem fim por satisfação em coisas materiais, em experiências que passam rápido, cria um ambiente, um clima contrário ao testemunho missionário. Interessante ela destacar justo o consumismo, porque essa cultura seria um obstáculo tão grande para essa missão de ser presença de Deus e lançar pontes. Qual é a incompatibilidade aí? Olha, pensando na lógica do texto, né? A cultura do consumo exagerado, ela promove valores que batem de frente com a mensagem do evangelho que a missão quer encarnar, quer viver. Como assim? Satisfaz para a superficialidade valorizar mais a aparência, o ter, do que o ser. Para a competição, para uma busca de felicidade em coisas de fora que não duram. Uhum. Isso tudo dificulta construir pontes de solidariedade de verdade, né? Dificulta praticar o desapego, o serviço aos outros, dificulta cultivar uma profundidade espiritual que busca sentido além do material. Entendi. Torna mais difícil olhar para o lado. Exato. E aí, ser uma presença de Deus, que significa amor de graça, compaixão, simplicidade, foco no que é essencial, vira um testemunho muito mais contracultural, muito mais exigente nesse cenário. É tipo tentar acender uma velhinha no meio de uma ventania de distrações e valores que vão pro outro lado, sabe? Nossa, essa imagem da ventania é forte. Dá para sentir a dificuldade. Então, para a gente ir amarrando a nossa conversa, olha, percorremos um caminho bem interessante hoje, né? Com a ajuda da reflexão da irmã Luzinete sobre a Evangelii Gaudium. Começamos entendendo a missão como esse envio fundamental que vem lá de Deus. Isso. Aí mergulhamos na figura de Jesus como o missionário modelo, o enviado do Pai, que viveu a missão na própria pele, né? Vimos como isso chama todo cristão para ser missionário também. Ser essa presença que transforma, que derruba muros e constrói pontes. Uhum. E por fim a gente tocou nos desafios bem reais que a cultura de hoje, especialmente o consumismo, coloca para essa vocação. Pensando nisso tudo, talvez a grande mensagem seja um convite para não separar a fé da vida, né? Entender que acreditar implica ser enviado, ser um agente de mudança, mesmo que pequena, no nosso próprio ambiente, seguindo o exemplo de Jesus. Mais da igreja. Se a gente levar a sério essa ideia da missão encarnada de Jesus, vivida ali no dia a dia, na poeira da estrada, e também o desafio dessa profusão de oferta de consumo que puxa a gente para o superficial. Sim. Talvez uma pergunta que fica para quem está nos ouvindo pensar depois seja: de que jeitos concretos, assim, no cotidiano, essa presença de Deus missionária pode aparecer hoje? De um jeito autêntico, que transforme alguma coisa. Boa pergunta. As campanhas organizadas para realmente viver essa missão nas nossas interações de todo dia, no trabalho, na família, com os vizinhos, nas redes sociais, até nas nossas escolhas de consumo, né? Na forma como a gente usa nosso tempo, nossos recursos, como a gente pode ser de verdade construtor de pontes e demolidor de muros, aqui e agora, de um jeito que mostre uma alegria, um sentido que o consumismo não consegue dar. Fica essa questão, né? Para cada um pensar, mastigar e encontrar as próprias respostas para essa reflexão não ficar só na teoria, mas virar algo vivo.